Olá, sejam bem-vindos. O Fique de Olho podcast hoje tá diferente, porque o nosso convidado é o nosso host, o Roberto. Roberto, tô muito feliz de estar aqui nesse papel de te entrevistar pra gente Ei, falar sobre esse assunto tão polêmico, que é a nova portaria CCB 003 de 2026. Né? Essa portaria, ela tá causando muito murmurinho aí e explica um pouquinho pra gente sobre o que ela fala. tá legal. Vamos lá então. Um novo desafio aí para os condomínios, tá? O que nós tivemos aí nesse último ano? Nós tivemos aí uma consulta pública que ficou no ar por 30 dias e agora, recentemente, o Corpo de Bombeiros publicou essa portaria que versa sobre as atualizações na Instrução Técnica 41, que trata de sistemas elétricos de baixa tensão. E agora, envolvendo os veículos elétricos, coisa que na IT anterior não contemplava. Então, hoje, eu posso dizer que isso foi um ganho enorme para as edificações, até porque todos os cenários de incêndio envolvendo veículos elétricos, a principal causa é o mau dimensionamento do sistema elétrico. Então, o Corpo de Bombeiros liberou já, né, homologou já, promoveu aí essa portaria, publicou essa portaria, para que as pessoas comecem agora a se preparar ao condomínio que está recebendo um veículo elétrico, né? Ele vai ter que se adequar a essa nova rotina aí de adequação dos sistemas, tá? Então, isso é o que muda mesmo da instrução técnica anterior para a instrução técnica agora 41. É essa adequação de veículos para receber os veículos elétricos. Exatamente. A IT 41, a Instrução Técnica 41, a última publicação, ela data de 2025, março de 2025. Como nós tivemos aí vários eventos para discutir o tema veículos elétricos, chegou-se ao consenso que eu preciso inicialmente adequar todo o meu sistema elétrico para que ele possa receber com segurança esse carregador e esse veículo, tá? Entendi. Então, foi algo que aconteceu num momento muito bom. A gente precisa, né, se readequar Sim, para garantir a segurança. E para conseguir renovar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, as edificações e as áreas de risco existentes precisam se adequar a essas novas normas? vamos lá. A pergunta foi boa, vamos lá. A própria instrução, ela deixa uma abertura, quando ela usa o termo renovação de AVCB, então vamos imaginar que a edificação renovou a sua licença antes da publicação dessa portaria. Ele tem o prazo legal para fazer essas adequações, caso exista veículos elétricos sendo já carregando ou em fase de implantação, ele tem o prazo até a próxima renovação do AVCB. Então, muita gente questiona lá na empresa, eu já tenho que fazer isso? Se você ainda não protocolou a sua renovação de AVCB e vai fazer a adoção, vai protocolar, vai gerar o protocolo agora, depois da publicação, então você já tem que atender os requisitos da Instrução Técnica 41. Não tem esse prazo estipulado para a próxima renovação, tá? Então, as pessoas também perguntam assim, Roberto, eu fiz o protocolo de vistoria e a vistoria ela foi comunicada. O bombeiro foi lá e comunicou a minha vistoria. Eu vou ter que adequar? Nesse momento, não. Porque quando você gerou o seu protocolo, que foi antes da publicação da portaria, você deveria atender às normas da época.
Uhum. Tá? Então, você não vai ser abordado, não vai ser questionado nesse momento. Tá? Mas o que a gente tem recomendado aos clientes da HDR? Você já tem veículo lá? Ele já está em fase de carregamento? Ele já está implantado? Então, não precisa esperar o prazo para a próxima renovação. Esse prazo de renovação vai depender de quando foi a renovação. Pode ser que tenha que a renovação seja agora de 1 ano, seja 2 anos ou 3 anos, se ele, de repente, tirou a VCB agora nas vésperas da publicação da portaria. O mais importante é saber que dentro desse espaço físico, onde vai estar o veículo e onde vai estar o SAV, que é o Sistema de Abastecimento de Veículos Elétricos, eu tenho que estar atendendo todos os requisitos que pedem a Instrução Técnica 41. Mudou muita coisa? Mudou itens ligados à parte de desligamento, à parte de sinalização, à parte de vinculação de alarme, que a gente vai falar aqui ao longo do podcast. Tá? Mas, em regra, veio para melhorar e a ideia é mostrar para aquele usuário e também para o síndico que quanto antes isso for regularizado, se torna mais seguro para o prédio. Sim, Né? até porque a portaria ela não foi feita à toa, né? Ela foi feita para prevenção de incêndios, prevenção de riscos que podem ocorrer. Então, quanto antes a pessoa se adequar, melhor, né? Sim. O que esbarra hoje, se a gente for falar hoje em custos, nós estamos apenas numa das etapas dessa atualização. Ela vai ser dividida de 3 a 4 etapas. A primeira etapa já foi publicada. E o bombeiro ele foi muito, muito pertinente na abordagem, porque o que desencadeia um incêndio em um veículo elétrico? Não é, em tese, o carregamento. Não é, em tese, o carro que está parado lá. A estatística, inclusive, ela tem índices muito baixos aqui no estado de São Paulo, tá? Mas o problema é que as pessoas simplesmente colocam o carro na garagem e ligam em uma tomada. Às vezes, o prédio não foi dimensionado para isso. Uhum. Então, é importante... Essa primeira etapa foi cumprida. Terão outras que virão ainda, né? Vai ter uma etapa aí que é para fazer a adequação dos sistemas de detecção em fumaça, a implantação de sistemas de detecção de incêndio para as garagens. Uma outra etapa que é a implantação dos sistemas de chuveiros automáticos, ou os tradicionais SPK ou sprinkler, né? E os controles de fumaça. Uhum. Para projetos novos, então vamos imaginar que agora uma construtora vai protocolar um projeto no Corpo de Bombeiros e nesse projeto já contempla lá 4 vagas. 4 vagas que não seriam vagas de uso comum, né? Vamos falar assim. Eles poderiam já implantar esses carregadores já atendendo. Então, para protocolos novos também de projetos, eles vão precisar também já apresentar no projeto técnico esses pontos já devidamente adequados conforme a IT. Entendi. E essas exigências também são obrigatórias para casas? Boa pergunta. A norma, se o Vini puder dar um alôzinho para a gente aí, Vini, nosso colaborador aí, tá? Aí a Instrução Técnica 41, que trata desse tema, nós temos lá um item que fala sobre casas, tá? Que basicamente o 5.12. Se o Vini puder abrir aí, tá? Lá no 5.12, Vini, lá da IT, lá no finalzinho, viu, Vini? Lá no finalzinho, 5.12. Ali, ó. Ó o que fala lá, ó. Para responder a sua pergunta, Jaque. Para edificações residenciais unifamiliares, recomenda-se a adoção das medidas de segurança para SAV contidas na presente IT como uma iniciativa pautada nas boas práticas do setor, tá?
Então, é uma recomendação. Se a gente fosse reportar ao decreto, o decreto ele não vai agir em edificações unifamiliares. Tá? Imagina um condomínio horizontal de casas. Tá? O bombeiro não vai criar regras porque ela é unifamiliar. Tá? Mas para edificações verticais, multifamiliares, ela tem que atender integralmente o que está pedindo a IT. Tá? Então, a questão aí das edificações residenciais unifamiliares pauta pelas boas práticas do setor. Tá? É recomendável que se faça. Não evite instalar o modo 1 e 2, que a gente vai abordar isso aqui também, né? Que são os modos de carregamento que lá fora, fora do Brasil, isso não existe, não se carrega nada em modo 1 e modo 2, veículos elétricos, tá? Veículos automotores. E aqui, agora na IT também não vai ser permitido. É isso que eu ia perguntar. Quais modos de carregamento são permitidos pela nova norma dentro das edificações? Muito bem. Existem 4 modos de carregamento. O 1, que é basicamente você acoplar uma tomada, ligar o veículo diretamente numa tomada 127, numa tomada 220. O modo 2, ela tem uma proteção junto com essa tomada, tá? Que vai carregar um patinete, vai carregar... É como se você estivesse, por exemplo, carregando agora um notebook. Um notebook, tá? Seria o modo 2, tá? Agora, o que a IT prevê é somente modo 3 e modo 4. O modo 3, Jaque, é o tradicional all box, tá? É aquele carregamento que tem um dispositivo que conversa com o veículo. Então, qualquer tipo de alteração que houver ali, o all box ele vai identificar e ele vai ou desligar, ele vai criar... Ele é uma maneira de proteger e de avisar, tá? E o modo 4 já não é o caso de atender basicamente o condomínio, porque o modo 4 envolve já os eletropostos. Então, o que você vai encontrar no shopping, o que você vai encontrar no hipermercado. Eu aqui, na nossa cidade, até agora eu não vi nenhum eletroposto em área familiar, em multifamiliar. Então, o pessoal tem que agora se apegar nisso tão bem. Quem hoje, lá no prédio, está usando o modo 1 e o modo 2, ele vai poder adequar isso até a próxima renovação, tá? Mas é importante que ele já esteja ciente que isso já está contrariando o que pede a IT, tá? O modo seguro de carregamento é o modo 3 e o modo 4 são os únicos permitidos, tá? Para áreas internas, tá? Que são áreas internas, áreas protegidas, áreas cobertas, tá? A norma, ela não fala nada, ela não abriu nada sobre modo 1 e modo 2 em áreas abertas, tá? Não deixou, não falar, eu posso carregar o meu veículo em área aberta com o modo 1 e com o modo 2. A norma é muito clara, eu vou usar o modo 3 e o modo 4 para áreas internas. Entendi. Tá? Então, esse uso de tomadas comuns tá totalmente contra... Esquece. Mesmo com adaptador, com extensão... Esquece. Modo 3 e modo 4. O uso de tomadas, extensões, adaptadores... Tem até um caso, se você me permitir, um dos nossos clientes fez um contato com a gente na empresa e falou, Roberto, lá no nosso condomínio eu tenho quase 400 vagas. É um prédio, são 2 torres. E o nosso vigilante, numa madrugada, foi fazer a ronda e verificou que um dos carros, um dos moradores, estava usando uma tomada, estava usando o modo 1, utilizando a tomada do condomínio, usando a energia do condomínio para carregar o veículo dele. Aí a síndica foi lá e foi buscar nas imagens por câmera, né? E viu que ele carregava, ele levantava meia-noite, meia-noite e meia, ia lá e plugava. Mas aí o zelador viu o episódio e aí, claro, passou para a administração do condomínio e ele... Então, também não é permitido isso. Eu tenho uma tomada aqui do condomínio. Eu vou carregar o meu veículo por 3 horas. Ele está consumindo a energia do condomínio e ainda está colocando em risco. Né? Então, não é permitido utilizar nada que não seja o modo 3 ou o modo 4. Para o condomínio,
o modo 3 vai ser o que já está sendo aplicado, que é o tradicional wallbox. Entendi. E existem exigências específicas para a proteção do quadro de distribuição para cada ponto de recarga? Isso aí. Muita gente pergunta, né? O que eu preciso ter? É só eu puxar lá um cabeamento, pegar do meu quadro? Não. A IT 41, ela já fala, eu vou adequar os sistemas elétricos. Então, o ponto de partida. Eu vou chamar um eletricista para fazer um orçamento. A linha não é essa. O condomínio ou o morador vai contratar um engenheiro eletricista ou uma empresa ligada ao segmento elétrico que tenha um responsável técnico. E aí, esse responsável técnico vai até o local e vai fazer um estudo do condomínio. Não é simplesmente, é só um ponto. Hoje é um ponto. Aí a Jaque gostou e fala, também comprei um carro elétrico. Vai falar com o síndico. Entrou um segundo ponto. Então, tem que se fazer um estudo para verificar qual vai ser a real demanda. E se aquele condomínio possui capacidade para poder receber 10, 15, 20 pontos. Tem um cliente da nossa empresa que ele falou, Roberto, a gente já fez esse estudo, eu posso colocar até 28 pontos de carregamento. Ótimo, beleza. Ele já fez o projeto, ele já vai fazer a instalação, ele vai cuidar de tudo e vai deixar tudo pronto para que esses condôminos, esses 28 que já estão já com seus veículos adquiridos, que possam carregar o condomínio e, claro, possam deixar a edificação segura. Porque um outro ponto, Jaque, que muita gente às vezes não discorre, todo mundo fala do elétrico. Não é? O problema não é o elétrico. Se a gente buscar fazer um histórico de 20 anos, como que eram as garagens das edificações? Primeiro, as garagens, as vagas, elas não sofreram aumento. As vagas continuam tendo o mesmo tamanho. Sim. Há 20, 25 anos atrás, você ia comprar um apartamento, você tinha uma ou duas vagas, correto? Sim. Hoje você compra um apartamento, dependendo do apartamento, ele te dá 3, 4 vagas. Ou seja, você está levando uma maior carga de incêndio para aquele estacionamento, diferentemente de 25 anos atrás. Né? Mudou a construção do carro? Mudou. Né? Vamos falar dos carros antigos. Não vamos falar em marca aqui, tá? Mas vamos falar dos carros antigos, de 25, 30 anos. Era basicamente metal. Lata, como a gente costuma dizer. Né? Pegava fogo? Claro que pegava. Mas qual que é a constituição do carro atual? Plástico. 55%. Isso é um dado concreto que já foi levantado e que inclusive foi exposto lá no workshop que teve ano passado em São Paulo, internacional. 55% dos carros no mundo já são constituídos de polímeros. Eles ganharam mais plástico. Altamente inflamáveis. Então, se eu tenho um carro com mais plástico, não é só o elétrico que tem mais plástico. O carro, a combustão, também está no mesmo formato, também tem mais plástico. Né? Aí tem uma outra coisa que ninguém leva em consideração. Esses veículos, eles se tornaram mais leves para eu poder ter economia de combustível. Tá? Estamos falando do veículo a combustão, não estou nem entrando no mérito aqui do elétrico. Esses veículos ganharam volume? Ganharam, porque, novamente, há 25 anos atrás, nós tínhamos carros pequenos. Vou falar da Volks, né? Vou falar da Volks. Fusca, Brasília, Passat, né? Vamos falar até dos mais de 10 anos para cá, os veículos. O Gol, o Polo, né? Não estou aqui para fazer propaganda da Volks, não, tá? Mas vamos lá, é que veio na cabeça.
Mas qual que é o tipo de carro que está no mercado hoje? São as SUVs. São veículos que ganharam mais volume. São veículos maiores. Então, eu tenho as SUVs, eu tenho as caminhonetes. E essa caminhonete, essa SUV, mais leve, com mais polímero, está numa vaga de 25 anos. Ou seja, a vaga não foi modernizada. O sistema elétrico não foi modernizado. Tá? Então, a gente não pode vir com aquela história de culpar o elétrico. Né? O elétrico ele chegou num momento que eu acho que foi o abrir dos olhos da sociedade. Porque falou assim, tá, entrou o elétrico, aí começou a mídia a divulgar um monte de coisa, carro elétrico pega fogo, carro elétrico oferece risco, né? Aí começaram a analisar as garagens. Mas espera aí. Não, talvez o problema não seja o carro. O problema não é o carro. O problema é que a garagem não se modernizou. Se a gente visitar grande parte dos condomínios que ficam no centro da nossa cidade, você verifica que os prédios não têm ventilação. Pouquíssima ventilação. E esses prédios que têm a ventilação hoje, eles foram obstruídos, estão obstruídos por vegetação. Então, eu tenho lá uma jardineira bloqueando todo aquele elemento vazado, ou seja, um sinistro, seja num veículo elétrico, ou seja num veículo a combustão, para onde que a fumaça vai se dissipar? Vai ficar presa lá. Por isso que o bombeiro pautou nesse primeiro momento em adequar os sistemas elétricos, porque a origem vem do sistema elétrico. Então, um sistema elétrico bem dimensionado para um veículo que vai ser recarregado ali na garagem, vai mitigar, vai diminuir, vai reduzir a possibilidade de eu ter um sinistro ali dentro. Então, o problema, repito, tá? O problema, a gente está batendo muito, falando muito, saiu a portaria fazendo para tratar do veículo elétrico, mas o problema não é só o elétrico. Tá? Eu tenho carro a combustão que pega fogo no mesmo jeito que pega fogo um carro elétrico. Tá? A diferença é que um veículo a combustão, se não houver vazamento de combustível ali, o bombeiro acessa, combate, acabou. Diferentemente de um veículo elétrico. Eu vou demandar um tempo maior de atuação do bombeiro porque eu estou emanando uma energia constante. A gente vê na internet, né? Falar, existe sim equipamento para combate, extintores? Existe. Só que a gente chama de elemento que vai encapsular a bateria, né? Para ele ter a real eficiência, eu preciso inserir esse elemento que vai encapsular na bateria. Como que eu faço isso se a bateria está debaixo do carro? Entende? Então, existe muito mito sobre alguns temas, né? Outra coisa que se fala muito, Jaque, eu já participei de umas 4 palestras e a pergunta sempre é a mesma. Nossa, o bombeiro vai pedir chuveiros automáticos, mas a água, Roberto, até onde eu sei, a água não combina com a energia elétrica. Sim, perfeito. Mas o chuveiro automático que vai ser implantado no futuro, isso independente do tipo de edificação, e provavelmente isso ocorra em 2027, provavelmente, ou talvez no final ainda deste ano, de 2026, é para reduzir temperatura. Porque um veículo que fica queimando por meia hora é diferente de um veículo que fica queimando por 1 hora. Eu aumento a temperatura, eu comprometo a estrutura da garagem, que a gente chama de TRRF, né, que é tempo requerido de resistência ao fogo, comprometo. Então, o chuveiro é para reduzir a temperatura. Tá? Não é para efetivamente combater. É para reduzir a temperatura para que eu não tenha um eventual colapso estrutural por conta do aumento gradual da temperatura naquele ambiente. Tá?
E quando a gente atinge um fenômeno dentro lá o pessoal não tem muito conhecimento, mas existe um fenômeno chamado flashover, tá? A hora que a gente, dentro de uma edificação, atinge o flashover, não tem mais nada que vai dar um combate eficiente. A gente não pode chegar no flashover, tá? E para não chegar no flashover, quem que vai agir? O chuveiro automático. Então é outra coisa, não é mito. O chuveiro tem essa finalidade, reduzir temperatura, para que o bombeiro possa trabalhar com uma temperatura menor e, claro, eu não tenha a degradação do concreto, do aço, o comprometimento da estrutura, tá? Então, assim, a gente tem que deixar bem claro que o carro elétrico ele não é o vilão. O que a gente precisa readequar são as estruturas que elas não estão modernas, elas não acompanharam a evolução tecnológica que teve, né? Isso para tudo. A gente pode ver, até fazendo um paralelo até do tamanho das vagas. Que nem você falou, as vagas continuam do mesmo tamanho e os carros estão maiores. Então, hoje, agora a gente tem o carro elétrico, que ele pode pegar fogo tanto quanto o carro a combustão, só que a gente precisa evitar que isso aconteça, né? Muito legal. Exato, é isso mesmo. E em caso de incêndio, então, qual que é a obrigatoriedade dessa integração dos carregadores com os sistemas hoje de detecção de fumaça? Muito bem. Então, vamos lá. O que o bombeiro previsionou nessa portaria? Eu não tenho que levar a prevenção? Muito bem. A prevenção não é você hoje dimensionar todo o seu sistema elétrico? Ok, muito bem. Eu não quero o sinistro. Eu não quero o veículo pegando fogo. Então, eu vou adequar o sistema elétrico. Maravilha. Vamos imaginar que por alguma falha, o dispositivo, como pode acontecer, né? Eu posso ter um sistema elétrico muito bem dimensionado, mas eu posso ter um sinistro, né? Por outras razões, não só por conta do sistema elétrico, tá? A grande causa dos incêndios são sistemas elétricos mal dimensionados. É o que vem em primeiro lugar. Então, como que o alarme vai agir? Toda edificação que tenha uma área construída, estou falando agora da multifamiliar, tá? Do prédio. O prédio lá de 3 andares, 4 andares, 20 andares. Esse prédio, ele tem lá na sua raiz, quando ele foi projetado, quando ele foi construído, foi previsionado ele ter um sistema de alarme de incêndio. Tá bom? Existem prédios que eu tenho sistemas apenas com acionadores manuais de alarme, aquela tradicional botoeira vermelha, que está alocada ao lado dos hidrantes, nos andares, nas garagens. E eu tenho prédios que têm, além do acionamento manual, eu tenho a detecção de fumaça. Tá? Então, vamos imaginar que o prédio, vou imaginar o andar lá do seu apartamento, teve uma emergência. E você tem detector de fumaça lá no seu andar. Tá? A hora que o detector captar a fumaça, ele vai ativar o alarme de incêndio e agora, pela nova IT, o alarme vai ter que mandar um comando para o quadro de distribuição desses equipamentos, desses veículos desses SAVs que estão em carregamento, ou mesmo que não esteja em carregamento, o alarme de incêndio automaticamente, não vai depender de uma ação manual, isso para detecção, tá? Ele vai automaticamente mandar um comando e vai desligar o quadro de distribuição que atende os pontos de recarga, tá? Roberto, para que isso? É um incêndio. Identificou um sinistro. Então, como que eu vou amenizar agora os riscos? Desligando a energia. O Corpo de Bombeiros, numa ação emergencial, a primeira conduta dele ao adentrar na edificação é desligar a energia do prédio.
fechar o gás, trancar, tirar as pessoas de maior vulnerabilidade da edificação, para que o combate seja seguro. Quando eu tenho, imagine um prédio que tenha 10 veículos em fase de carregamento lá. O sinistro ocorre numa madrugada. O porteiro desse prédio, ele não está ainda preparado para falar o que eu faço agora. Meu cenário mudou. Então, o Corpo de Bombeiros, diante disso, agora exige que, conforme está na IT, que o sistema de alarme de incêndio do prédio, independente de ser um detector, independente de ser um acionador manual, a hora que ele for ativado, ele vai desligar o quadro que alimenta o SAB. Entendi. O sistema de abastecimento. Essa é uma coisa. A outra são as botoeiras manuais. Vou dar mais um exemplo. Acho que a melhor maneira de a gente tentar explicar é com os exemplos. Imagina que o prédio ele tem 3 subsolos. E eu tenho 5 carros carregando em cada subsolo. Eu tenho 15 veículos carregando. Eu vou ter que ter uma botoeira nesse primeiro subsolo para que fique perto da escada, que fique perto da saída de emergência, tá? Para eu apertar essa botoeira e desligar os 5. Tá? Então, naquele pavimento, primeiro subsolo, uma botoeira vai derrubar aqueles 5. Além dessa botoeira, eu tenho ainda o segundo e o terceiro, não tenho? Eu vou ter que ter também uma botoeira para derrubar o segundo subsolo e uma botoeira para derrubar o terceiro subsolo. Tá? Se ocorrer um disparo do alarme de incêndio, o sistema automaticamente vai desligar as 3 botoeiras. Tá? Na realidade, vai desligar o quadro que alimenta essas 3 botoeiras. E além de você ter uma botoeira, um dispositivo de acionamento manual por pavimento, no caso aqui um exemplo, primeiro subsolo, segundo subsolo e terceiro subsolo, você tem que ter também uma botoeira no máximo a 5 metros do veículo, tá? Uma botoeira por veículo, tá? Então, se eu tenho 5 veículos carregando, eu vou ter que ter uma botoeira para cada veículo, Mais a do... mais a geral, tá? Então, eu estou falando de 6 botoeiras para o primeiro subsolo, 6 botoeiras para o segundo e 6 botoeiras para o terceiro, tá? Então, é outra coisa que as pessoas também não estão entendendo, né? Ah, por que eu preciso ter esse desligamento com tantas botoeiras? Porque, às vezes, eu posso ter um caso ali isolado. Eu não vou comprometer o restante do carregamento. E, às vezes, não é um sinistro. Mas, às vezes, deu lá um mau contato e começou a produzir um odor de queimado. O que a pessoa faz? Vai lá? Desliga. Desliga, não vai comprometer os outros veículos. Agora, saiu desse cenário. E estamos falando já num cenário onde mais crítico, aí o desligamento é nessa botoeira. Tá? Então, a botoeira tem essa finalidade, né? Que é proporcionar o desligamento para que eu não continue deixando aquele circuito energizado. Tá? Entendi. Essas botoeiras são as chaves de emergência? A gente brinca, a gente dá o nome botoeira do tipo cogumelo. Ô Vini, se você puder puxar aí depois aí no Google, coloca aí botoeira do tipo cogumelo vermelha, tá? Enquanto a gente vai batendo papo, vê se você coloca essa botoeira para o pessoal entender. É uma botoeira vermelha que você aperta aí. Aí, Vini. Entendi. É um botão mesmo. É um botão. Pega nesse amarelinho aqui, ó. Isso. Esse com caixinha amarela aqui, ó. Isso. É mais ou menos isso. Pode fechar. É mais ou menos isso. É uma botoeira que eu aciono e ela já trava. Automaticamente travando, eu caio no desligamento. Entendi. Tá? E tem ainda
um outro aspecto que também entrou agora, que envolve a sinalização. Tá? Todo veículo que estiver em processo de recarga tem que estar sinalizado. Ô Vini, você consegue pôr as imagens aí da sinalização? A sinalização vai dar esse norte pra gente aí. Tá lá no... Entendi. Então, olha só. Essas sinalizações passam a integrar todo o local onde tenha um SAV. Tá? Aquela primeira lá, ó, o quadro de distribuição recarga de veículos, ela vai ser locada onde está chegando o quadro ali para poder energizar os pontos de carregamento. Tá? A azul, olha lá já está vindo com SAV 3, tá? Que é o modo 3, que é o tradicional all box. Tá? Toda vaga que tiver um veículo carregando tem que ter essa sinalização. Padrão, tem que ser fotoluminescente, a placa tem que ser certificada, não é simplesmente passar numa copiadora, né? Ou vai lá na internet, pega o modelo, copia, faz a impressão, plastifica e coloca lá. Não. Olha como que as pessoas não têm a noção disso, né? Essa placa é uma placa que precisa ser fotoluminescente. Ou seja, na ausência de luz, ela tem que brilhar. Ela tem que emitir luz. E essa placa não pode pegar fogo. Ela não pode queimar. Tá? E se ela iniciar a queima, ela tem que ser auto-extinguível. Eu não posso produzir chama. Né? Porque eu não vou levar um risco a mais. E é uma placa que tem medida padrão também, tá? Ela é 20x40 fotoluminescente. E aí tem essa vermelhinha, que também vai ser obrigatória a ser instalada, que são os pontos onde ficam as botoeiras. O exemplo lá que eu te dei dos subsolos. Tá? Regra geral. Ah, Roberto, eu sinalizei. Eu estou seguro? Claro que não. Você cumpriu uma das etapas. Roberto, eu instalei as botoeiras. Eu estou seguro? Ainda não. O ponto de partida, repito, o ponto de partida é adequar o teu sistema elétrico. E aí, repito, friso, traga para o condomínio, traga para o empreendimento um profissional com aqueles 3 requisitos que a gente conversou lá atrás, naquele primeiro podcast. Não sei se você vai lembrar. Qualificação, habilitação e capacitação. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidão para falar uma coisa que tem nos incomodado muito. Depois que começou a consulta pública, depois que teve uma série de abordagens sobre esse tema, começou a aparecer engenheiro, eletricista, especialista. Sabe? Então tem que tomar o cuidado na hora que realmente vai contratar esse profissional para ver se realmente ele pode ser qualificado, ele pode ter a formação, ele pode ter habilitação, ele pode estar registrado no conselho de classe, mas será que ele está capacitado? Tá? Então toma cuidado, você que está hoje aí buscando implantar esse sistema, não paute só pelo preço. É o que a gente vê muito, né? Ah, encontrei um rapaz que faz um projeto muito barato. Investiga, levante a informação, vá buscar profissionais que estão no mercado há muito tempo, que já estão lidando com esse tema há muito tempo, porque ele já tem expertise. Para você também não errar. Então, não adianta você hoje contratar um profissional, atender o que está pedindo aqui a IT, mas o profissional não se preocupa em colocar um cabo flexível certificado. Não se preocupa em colocar um DPS. Não se preocupa em colocar um DR. Então, o que falta hoje, o conhecimento ele está na nossa mão, não está? Está na palma da nossa mão, está no celular, não está? O que falta? A gente investigar aquela informação. É como receber uma notícia
e não confirmar a notícia antes de você começar a divulgar. Sim. Né? Então, levanta se realmente aquilo procede. E não cai nessa história de ficar olhando, vendo os vídeos na internet e falando, nossa, eu estou morrendo de medo, tem um carro elétrico carregando do meu lado. Uai, não poderia estar um carro a combustão também? Uhum. O potencial de risco é o mesmo. Né? E outra coisa, né, que a gente não fala, que as pessoas hoje não abordam aí. O carro elétrico ele é novo. O É carro uma a frota combustão nova. nem sempre. Não é uma frota nova. É. Né? E a frota dos veículos a combustão? Ixi, tem uns veículos aí que... Hã? Tem uns veículos aí que são mais velhos que Não minha é? avó. Então, isso também o bombeiro já comprovou, Uhum. que a principal, os veículos que mais são acometidos de sinistros são os veículos com mais de 10 anos de fabricação. Porque um veículo novo, você fez todas as revisões, estando ou não na garantia, o veículo é novo. Uhum. A chance de Sendo sinistro novo, é bem... Não a é. chance desse veículo incendiar é menor. Uhum. Claro que tem várias coisas a serem discutidas, né? Mas em tese é isso. Toma muito cuidado na contratação. Cuidado ao contratar um profissional que vai assessorar você, o seu empreendimento, lá o condomínio, a indústria que tem lá pontos de recarga numa área coberta, as oficinas que hoje já estão fazendo manutenção em veículos, o carro, o chamado veículo híbrido, né? Uhum. Então toma bastante cuidado porque o mercado está inundado de profissionais, está inundado de material que às vezes não é um material certificado, então tem que abrir os olhos, tem que ficar de olho, tá? E quando a gente fala de proteção dos carregadores, existe uma instalação própria? Como que é feita essa instalação? Vamos lá. O que a IT, como que a IT quer garantir, além do sistema elétrico, bem dimensionado, a IT quer garantir que aquele carregador não vai sofrer um dano mecânico. Vamos falar novamente dos veículos SUVs ou das caminhonetes? Muito bem. Eu tenho lá um wallbox carregando agora. Ele está lá uma altura aproximada de 1,50 m, 1,40 m. A pessoa vai, encosta e por um descuido danifica o equipamento. Ele está correndo um risco? Sim. É a mesma coisa que você pegar um aparelho celular e jogar ele vai sofrer um impacto e vai ter uma avaria, não vai? Então, o que o bombeiro quer? O que o bombeiro colocou nessa IT? Que eu crie uma barreira mecânica, tá? Aí eu vou ter que buscar um serralheiro bom também. E aí ele vai desenvolver um anteparo, ele vai criar uma barreira, tá? Para que eu possa proteger esse sistema em caso de um eventual impacto de veículo. Às vezes você vai dar ré, sem querer você descuida e bate no wallbox e quebra o wallbox, tá? Então ele quer que você coloque uma barreira mecânica. Proteção física. Uma proteção física. Eles dão um nome aqui de defensa ou equipamento similar, tá? Aí já não entra mais o profissional da área de elétrica. Aí ele vai ter que chamar um bom profissional da área de serralheria, porque é outra coisa, né? O cliente essa semana falou assim, nossa, o rapaz veio aqui, o serralheiro veio aqui para fazer, ficou tão baratinho, né? Eu falei, que chapa que ele usou? Eu falei, não sei que chapa, mas ficou baratinho. Aí eu fui lá ver, era uma chapa muito fina, ou seja... Um papel. A hora que você encosta o carro, ela vai amassar. Então tem que tomar esse cuidado também. Verificar que tipo de chapa que você vai usar, espessura do metal que você vai usar, tá? Para você garantir que você também não vai fazer uma proteção... Que seja só para inglês ver. Que seja só para inglês ver, isso mesmo. Entendi. E existe proteção também nas rotas de fuga? Muito bem. Para as rotas de fuga, vamos lá.
Vamos imaginar que o prédio tenha apenas lá no subsolo. Vamos falar do subsolo. Primeiro subsolo. Vamos imaginar que o primeiro subsolo só tem uma saída de emergência. É um único caminho para você poder acessar a escada de segurança. Acessar a porta corta-fogo. Esse veículo, aí é que vai dar briga. Uhum. Por quê? O morador, ele comprou o apartamento e a vaga dele é exatamente ao lado da saída de emergência. Ele, infelizmente, não vai poder carregar o carro. Ele não vai poder ter o dispositivo. Por quê? A norma é muito clara. Quando eu tenho apenas uma saída de emergência no subsolo ou numa área interna, esse ponto de carregamento tem que estar no mínimo a 5 metros. Então, aí vai ser uma briga, né? E aí vai ter que mudar as vagas. Aí vai ter que verificar como que vai fazer para mudar a vaga, porque isso às vezes está em matrícula. Às vezes, hoje não, né? Hoje nós não temos esse volume tão alto de pontos de recarga ainda, né? Mas isso tem crescido dia a dia, tá? Então é algo que quem hoje está adquirindo o carro elétrico... Opa, peraí, o Roberto comentou que se lá no meu prédio eu tenho só uma saída de emergência e a minha vaga está do lado, complicou. Não pode. Então ele tem que pensar como que ele vai fazer para... Então é a regrinha. Primeiro, verifica se o seu condomínio tem estrutura. Verifica se ele vai poder receber veículo elétrico. Ok. Ah, deu certo? Vou lá comprar meu elétrico. Tá? Então a gente tem que pautar por isso. Porque fica naquela ânsia, né? Vou comprar o carro, vou trabalhar a questão da economia, tal, não vou pagar IPVA porque tem isenção. Ele fica naquela ânsia, mas ele se esquece de ver o que está por trás disso. Sim. Tá? É como se a pessoa comprasse um carro sem saber se cabe na garagem. Exatamente. Entendi. Exatamente. E assim, Roberto, você falou sobre vários profissionais, né? A gente tem o síndico do prédio, a gente tem o engenheiro elétrico especialista, que é qualificado, capacitado e habilitado para isso. Você tem o serralheiro. Mas de quem é a responsabilidade técnica para falar que está tudo certo? Boa. Engenheiro. Tá? O responsável técnico é o engenheiro que foi nomeado para poder abrir aquele processo, desenvolver aquele projeto, tá? E aí, Jaque, entra uma coisinha que aí, Vini, se você me permitir, tem um vídeo aí do Coronel Max do Corpo de Bombeiros, tá? Eu vou deixar para responder, eu vou deixar para complementar o que o Coronel Max vai falar aqui numa postagem que ele fez numa audiência pública que aconteceu no ano passado, tá? O engenheiro, ele tem responsabilidade integral sobre aquilo que ele está implantando, o projeto e a execução. É a responsabilidade dele. Se ele é civil, se ele é eletricista, se ele é mecânico, ele vai buscar dentro do seu conselho de classe o que ele pode fazer. O engenheiro civil, ele tem, dentro lá do conselho de classe, ele tem a habilitação para poder fazer o projeto? Não, vamos imaginar que o conselho não permita. Então, ele não pode desenvolver, mesmo que ele seja expert no assunto. Quem vai ficar responsável vai ser um engenheiro eletricista. Do mesmo cenário, se for um arquiteto, do mesmo cenário, se for um técnico em eletrotécnica, tudo vai depender daquele conselho. Se o conselho dá ou não legalidade para ele poder fazer o projeto e poder fazer a execução, tá? Ô Vini, consegue soltar lá Para ressaltar a importância do trabalho realizado pelo responsável técnico, né? Nos processos de vistoria, nos processos de projetos, na elaboração de projetos, né? Então, né, na nossa legislação atual, né, nesse novo decreto que nós publicamos
em dezembro do ano passado, né, e agora com as novas instruções técnicas, se torna cada vez mais relevante, né, a responsabilidade efetivamente do engenheiro, do arquiteto, do técnico que se responsabiliza efetivamente pela instalação desses sistemas, que de fato, né, eles têm que atender a toda a normatização e eles têm que estar em pleno funcionamento. Né? Quando o profissional assina a sua anotação de responsabilidade técnica, ele emite a sua RT ou a sua RRT, ele está atestando que todos aqueles sistemas foram instalados de acordo com as normas e estão em pleno funcionamento. O Corpo de Bombeiros tem a obrigação, nos casos em que faz efetivamente a vistoria, né, nos casos processos mais complexos, né, as vistorias elas são feitas por amostragem, né, até porque seria impraticável, né, um bombeiro testar ponto a ponto de alarme, ponto a ponto de detecção, testar todos os hidrantes, né, ele passaria o dia inteiro para testar uma edificação. E é por isso que existe o responsável técnico, né, que é um profissional com nível superior e que tem toda uma responsabilidade em testar esses sistemas que podem ser definitivos aí com relação à preservação da vida humana e do patrimônio também, óbvio. E afirmar que o bombeiro de fato ele faz a fiscalização. E qualquer irregularidade que chegue ou que seja detectada, ela pode ser encaminhada para o Corpo de Bombeiros através dos nossos canais de comunicação, Fale Conosco, e serão sim fiscalizadas. Né? Então a fiscalização acontece desde 2019, principalmente nós implementamos esse serviço de fiscalização. Antes o Bombeiro de São Paulo não fazia essa fiscalização, né? Porque ainda haviam questionamentos a respeito do poder de polícia nesse sentido, mas isso se pacificou, né? E a partir do decreto de 2018 nós passamos efetivamente a fazer esse trabalho. E é um trabalho importantíssimo. Cada vez mais o bombeiro ele busca a fiscalização, né? E a regularização da edificação, digamos assim, ela recai, né, de uma maneira mais intensa sobre o responsável técnico que tem que efetivamente cumprir aquilo que ele está se responsabilizando lá. Olha só o que o Coronel Max falou. Em vários momentos ele usou a palavra responsável técnico. Uhum. O Corpo de Bombeiros, Jaque, não tem condições, como o coronel disse, não tem condições de chegar numa edificação E olhar ponto a e ponto. ficar ponto a ponto. A vistoria dele é por amostragem e de forma visual. Então, o que vai garantir que aquela edificação é segura? Se for implantado um sistema e se ele está seguro, é a anotação de responsabilidade técnica desse profissional. Uhum. E aí, as pessoas falam assim, eu contratei um engenheiro que é meu amigo. Ótimo, beleza, excelente, ele vai te ajudar. É só que ele veio aqui e ele não fez nenhum teste. Ele não testou a bomba, ele não testou o alarme, ele não testou a luz de emergência, ele não testou os carregadores que foram implantados para verificar se realmente ele está desligando. Uai, ele veio aqui, emitiu a anotação de responsabilidade técnica e subiu a documentação no sistema. Então, onde a gente quer chegar? Toma cuidado, porque existe sim responsabilidade não só para o engenheiro, mas existe uma responsabilidade conjunta, coparticipativa, de quem está contratando. Uhum. Não interessa que o síndico, que o cidadão aí comum, ele não tenha conhecimento em elétrica. Ele hoje, o síndico, a síndica, olha só o que eu vou falar agora. O síndico e a síndica, mesmo que ele não tenha conhecimento técnico, ele responde juridicamente pelo condomínio, não responde? Uhum. Então, quando ele contrata esse profissional, o que fica implícito? Que esse trabalho que vai ser feito, vai ser assinado por um engenheiro, por um arquiteto. Tá, mas e aí, quem contratou? O síndico contratou porque pegou uma referência ou porque é um amigo. Se a gente não testa os sistemas, não adianta ter a RT. E o coronel foi enfático, né? O bombeiro vistoria por amostragem de forma visual e ele tem que atestar aquilo que o engenheiro colocou no papel. Diferente do engenheiro chegar lá e falar assim, eu instalei as botoeiras de desligamento manual. Ele assinou, não assinou? Uhum. O bombeiro não vai lá e faz por amostragem? Uhum. Aí o bombeiro chega lá e não vê nenhuma botoeira. Cadê a amostra? Não é? Ele não fez por amostragem, identificou. Não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Eu tenho 10 carros carregando, e aí? Uhum. E aí, Jaque, cai novamente naquela história do que é mito, o que é verdade. A conta chega. A conta chega.
Pode ser que vai passar 5, 10, 15 anos, você nunca vai ter um problema. Mas se você tiver uma emergência e identificar que o engenheiro que assinou aquilo, ele não atendeu o que pedia a norma, eu vou dar um exemplo. Semana passada eu fui fazer uma vistoria num prédio, o prédio tinha passado já pelo segundo processo de AVCB, o bombeiro, ele não sobe lá no telhado para verificar se o para-raio está atendendo norma. O bombeiro acredita na anotação de responsabilidade técnica. Qual foi a surpresa que eu tive ao fazer a inspeção para o cliente? O para-raio do prédio era o captador radioativo, que foi desativado em 89. Nossa. O síndico falou, Roberto, eu vou agora buscar as ARTs, porque eu vou acionar juridicamente esse engenheiro. Ele assinou algo que ele nem viu, que ele nem subiu, que ele nem inspecionou. Acho que entra até como uma falsificação de documento, né? E é algo que as pessoas não dão importância. Porque falam assim, eu não sou mais síndico. Eu não sou mais o engenheiro do condomínio. Não interessa. O seu documento está lá. À época você era. À época você era. À época você era o síndico. À época você era o engenheiro responsável. Então, vai voltar e vai buscar. Vai puxar a linha. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que o coronel falou é verdade. Tá? E aqui, ó, eu vou encerrar. A gente já está no finalzinho do nosso podcast. Mas o que fala o item 594? Dá para colocar aí, Vini? 594? Finalzinho? Olha o que fala o 594 da IT, Jaque. Olha lá, ó. A responsabilidade técnica sobre o SAV compreende a elaboração de um estudo de demanda e curva de carga, ratificando a viabilidade da infraestrutura, incluindo transformadores, condutores e proteções. O responsável técnico assegura a estrita observância da IT 41 e normas pertinentes, 5410, a 17019 e a 61851. Tá? Então, ele está garantindo o dimensionamento dos modos de carga, a sinalização regular e a integridade dos sistemas elétricos dos pontos de recarga. Ele assinou, ele absorveu responsabilidade. Então, é isso. Esse é o cuidado que quem vai contratar hoje, o profissional precisa ter. Tá? Investiga. Quanto tempo você está no mercado? Onde que você já implantou? Me passa 3, 4 contatos que você atendeu para eu poder... A gente faz isso. Quando a gente vai buscar um médico, você não investiga com os amigos quem é um médico bacana que te atendeu, que te deu um bom atendimento, que não é diferente para a engenharia. Não é diferente para a advocacia. Então, investiga. Procura, busca e sempre fica de olho. Fique de olho porque a gente pode, às vezes, tomar algum prejuízo. Se for um prejuízo financeiro, a gente até se vira, não é? A gente repõe. A gente está trabalhando, mas e se envolver um prejuízo? E se for uma perda de uma vida? Né? Então, reflitam sobre o tema aí. Beleza? Roberto, antes da gente finalizar, eu só queria perguntar sobre o síndico, o papel do síndico, então. O que o síndico tem que fazer no momento inicial? Que cuidado ele tem que ter? Onde que ele vai buscar essas informações? Boa. Vamos lá. Eu tenho na carteira da empresa síndicos que estão comigo há 15 anos. Síndicos e síndicas com ampla experiência. Já passaram por muita coisa. Né? Então, esse profissional, ele já tem o time dele já formado. Eu tenho um síndico que está comigo na carteira desde 2010. Eu faço os processos de todos os prédios dele. Porque a gente procura, Jaque, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, a gente procura dar o melhor de nós. Então, para esse síndico que às vezes não tem a bagagem, não tem a experiência desse síndico que está no mercado há muito tempo, o síndico que está chegando agora, que está aprendendo, busca informação. Primeira coisa, acessa
acessa os sites do Corpo de Bombeiros, que tem um monte de material. Acessa as postagens. A própria HDR, se você acessar a empresa, você vai ver uma série de postagens sobre assuntos dessa natureza. O próprio Fique de Olho tem bastante material sobre isso. E não contrate sem antes garantir que você está buscando o profissional certo. E não é só a preocupação é o profissional. Investiga, pega experiência de outros condomínios. O que deu certo? Quem que está te atendendo? Opa, está indo super bem com aquela empresa. Vai buscar informação, coleta informação. Não vai nessa onda de... eu conheço um cara fantástico, né? Ele faz isso há 2 anos. Nós estamos com esse negócio implantado, correndo há pelo menos 4, 5 anos. Eu tenho que pegar uma pessoa com expertise para você amanhã não correr o risco. Risco que eu digo é o síndico, não correr o risco dele estourar um orçamento, que às vezes ele contrata um cara errado e ele vai ter dor de cabeça. Refazer o trabalho. Vai ter aborrecimento com o conselho do condomínio, vai ter aborrecimento com os moradores, porque ele está fazendo a gestão do condomínio. E a gestão também envolve dinheiro, né? Então, tem que se avaliar tudo isso. E o morador, ele também tem que ser participativo. O morador não pode só cobrar. O morador não pode só exigir. Ele tem que participar. A crítica, ela tem que ser construtiva. É para ajudar a melhorar, né? Se você quer um carro elétrico, comprei um elétrico. Ok. Onde que eu carrego, síndico? Calma. O governador de estado publicou uma lei que permite você estacionar o carro e carregar. Vírgula. Mas e se o prédio não comporta? Tem que se fazer um estudo. Então, é conversar, é trazer pessoas boas do segmento, integrar, pegar boas experiências para não correr o risco de depois perder algumas noites de sono. Excelente. Tá bom? Isso aí? Roberto, maravilhoso, muito obrigada. Que prazer aqui falar falar com você sobre esse assunto. Maravilha. E espero que todo mundo aí tenha entendido e vai ficar de olho para ficar tudo certinho. Nos próximos dias, como a gente está recebendo, a gente tem recebido muito pedido para informações, foi por isso que a gente resolveu dar esse start aqui no podcast, mas a gente vai fazer uma palestra. Ela provavelmente vai ser agora no mês de abril, tá? Lá no Shopping Iguatemi. Então, a hora que a gente tiver com a data definida, certinho, a gente vai divulgar pelo site da HDR ou mesmo pelo Instagram da HDR ou do Fique de Olho, para que as pessoas possam ir e, claro, ter mais tempo, né? Porque a gente ficou aqui 1h02, né? Dá para falar muito mais coisa, né? E às vezes, aqui nós não estamos interagindo com a pessoa que vai acompanhar depois o nosso material, né? Lá a gente vai ter oportunidade de poder trocar informações e verificar de que maneira a gente pode ajudar o síndico, ajudar o morador, ajudar o engenheiro, ajudar a construtora, para que ele possa implantar um sistema e que seja seguro e que seja bom para todos, tá? Obrigado, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu.